Então, calculando essa área, a gente vê que ela deu π, tá vendo? Unidade de área, certo? Mesmo você calculando uma coisa no infinito, de menos infinito a mais infinito, dessa função. É uma função bem conhecida no cálculo 1, quando a gente faz construção de gráficos. Aí você... Ela também tem um ponto aqui que é chamado de ponto de inflexão, né? Porque essa parte aqui fica com cavidade para baixo, depois ela vai para cima. Então, aqui nesse ponto aqui, ela tem um ponto de inflexão. Então, se você quiser treinar, é um bom exercício para construir esse gráfico, tá? Aqui você tem um ponto de inflexão, onde a concavidade muda de sinal, sentido, né? Ela sai para cima, depois ela vai para baixo, tá? Então, tem um ponto de inflexão. Então, você desenha um gráfico bonitinho, só usando os conceitos de cálculo 1, só para você visualizar. Ok, gente? Dúvida aí? Aí eu faço questão, porque às vezes eu vou ter esse desenho feio, mas é só para dar uma ideia do gráfico, mas ficou muito feio, ficou muito para cima. E eu queria uma coisa mais delicada, mas dá para fazer. Depois, quando eu for botar na página lá, eu vou modificar esse gráfico bonitinho, boto mais bonitinho. Bom, então, voltando no conceito, como é que é o conceito? A integral de menos infinito a mais infinito, você separa em duas, né? Eu escolhi o zero, mas você poderia escolher outro valor. Como eu já sabia como é a função, ó, eu dividi ela no zero. No zero aqui, ó, eu vou integrar essa área daqui até o zero, e depois do zero até mais infinito. Até porque, para a integral definida, o zero nas contas é beleza, né? Aplicando o zero fica melhor do que um valor, um número, por exemplo. Fica mais complicado. Então, eu vou dividir ela de menos infinito a zero e de zero até mais infinito. Até na primeira linha. Ok? Me respondam. Professora, Pergunta de novo aí, professora. Oi? A transmissão cortou, Cortou, professora. A senhora precisa repetir. Ah, eu estou falando, eu sei, vocês ouviram até onde? Até a hora que você perguntar alguma coisa. Eu estou dizendo, vocês viram falar do gráfico? Viram, né? Vi sim, professor. Sim. Aí depois eu falei da integral de menos infinito a infinito, que separa em duas. A escolha do zero, vocês viram eu falando isso? Sim, a escolha do zero é por causa do ponto máximo. Não foi por causa do ponto máximo. É porque era mais fácil fazer integral definida com zero. Ah, Exatamente, entendi, exatamente. Tá? Nesse caso aí... Como é qualquer x qualquer, você escolheu o zero para facilitar. Isso, exato, exatamente, para facilitar, tá? E, na verdade, o zero não é ponto de máximo, é 0,1, é ponto, é abscissa e ordenada, tá? Sim, é verdade, é verdade. Então, você não confunde zero, fica meio vago, em 0, 1, tá? Você tem duas integrais, de menos infinito a zero, de zero a mais infinito, certo, gente? Até aí, tudo bem? Aí, tudo bem. Pronto, agora a gente vai aplicar a definição. Nesse caso aqui, apareceu menos infinito, então, o limite quando t tende a menos infinito, de t até zero, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, mais o limite de 0 até t, nesse caso, t tendendo a mais infinito, de 1 mais x ao quadrado. Então, a gente separou em duas integrais impróprias. Eu poderia calcular uma, se desse mais infinito, não precisaria calcular outra. Mas, nesse caso aí, como é que a gente vai trabalhar? Observe, a primeira integral é imediata, a segunda também, arco tangente, né? Não é arco tangente? Sim, professora. Bom, então a gente vai aplicar. Aqui que eu quero conversar com vocês, que eu acho interessantíssima essa parte, tá? Então, vamos lá. Arco tangente. Desculpe, deixa eu botar um limite antes, senão eu quero falar sobre o limite mesmo, tá? Eu acho interessante vocês relembrarem o limite, como calcular limite. Então, limite, o primeiro limite vai ser limite quando t tende a menos infinito, tá? Da arco tangente de quem? Bom, a primeira é zero menos arco tangente de t, certo? Usando o teorema fundamental do cálculo. Mais o limite quando t tende a menos infinito de quem? Da arco tangente De zero, de de t menos a arco tangente de zero. Arco tangente de zero. Certo, gente? Até aí tudo bem? Como é que você acha arco tangente de zero e arco tangente de t quando t tende a menos infinito mais infinito? Tem menos infinito em todos os dois, né? Aqui é mais, viu, gente? Tem um erro aqui. E eu fui propagar o erro. Aqui é mais também.
É um erro aqui de... Certo? Bom, como é que a gente faz isso? Usando o gráfico, certo? Da função arco tangente. No caso vai ser 0 e π sobre 2, no caso. Como é que você vai saber? Pelo gráfico da função. O gráfico. Como é que é o gráfico da função arco tangente? Como é que você faz? Seria Aí eu vou explicar Ele vai duas fazendo os coisas. pontos. Eu vou aproveitar. Não é fazendo os pontos. É no piscar. Eu boto no piscar, não faço no piscar, não. Ainda não tô assim, não. Eu faço os Aí você vai gráficos. fazer. Se você fizer por ponto, você não consegue. Só no piscar. Olha só, eu vou fazer uma revisão com você de cálculo. É tipo um S a função arcotangente. Vamos lá. Vou fazer uma revisão com vocês de cálculo 1 aqui, tá? Porque isso aí era para vocês aprenderem cálculo 1, mas eu sei que muita gente não consegue aprender, não aprende, não vê isso, tá? Como eu chamo atenção no cálculo 1, porque eu já sei o que eu vou usar lá no cálculo 2, quem não tem essa noção não faz esse chamado. Observe. O que é uma função inversa? Revisão, primeiro ano. O que é uma função inversa? Para a função ter uma inversa, ela tem que ser o quê? precisa ser bijetora, professora? Com certeza, muito bem. Tem que ser bijetora, né? Ela tem que ser injetora e sobrejetora. Eu pergunto a você, a função inversa da arcotangente, quem é? A tangente. Por que a tangente é bijetora? Sim ou não? Deu dúvida agora, matematicamente? Deu dúvida. Deu nó, né? A professora de medo deu nó, né? Na cabeça de vocês? A função tangente, ela não é bijetora, gente. Por quê? Tangente de zero, quanto é? Zero. Quanto é tangente de π? Quanto é? Zero também, Pro. Então, π e zero tem a mesma imagem. Se ela tem a mesma imagem, ela não é o quê? Injetora. Então, ela não é ela é bi. Então, ela não é bijetora, certo? A tangente. Mas a gente diz o tempo todo que ela é a inversa de tangente é o quê? A arco. É. E aí, como é que resolve isso? A matemática está errada ou é a gente que fala errado? Eu acho que a gente que fala errado, não? Pois é, exatamente. A gente tem essa tendência. A inversa da tangente é arco, né? A inversa da seno é arco-seno. A inversa da cossecante, né? Não é a mesma coisa do inverso. O inverso é outra coisa. O inverso do cosseno é 1 sobre cosseno, que é a secante. Mas a inversa do cosseno, a gente diz que é arco-cosseno. E é mesmo. Em intervalos onde ela é bijetora. A gente esquece disso. Tá? A gente fala a primeira parte, esquece o resto. Então, a função tangente, ela tem uma inversa, arcotangente, onde ela é o quê? Bijetora. Então, existem regiões, intervalos, onde a função tangente ela é bijetora. Nesse intervalo, ela tem uma inversa. Que é arcotangente. Exatamente. Mas não é para todo x real. Não é para todo geral. Ela tem dentro do intervalo. Então, a arcotangência, se a tangente for de 0 até, sei lá, a gente vai pegar o intervalo dela, onde ela é bijetora, a inversa dela também está dentro daquela relação que você pegou. Se você pega outro intervalo, ela vai ter outra inversa. Entendeu agora? Então, a gente precisa conhecer a função. Então, a função tangente, vamos lá. A função tangente, revisão no segundo grau, porque eu acho importante isso para a gente, tá? Como é que a gente calcula a tangente, qual é o gráfico da tangente, qual é o gráfico da secante. Por quê? Porque quando a gente for fazer os gráficos para limite, nesse caso aí, a gente precisa usar o gráfico. Porque se a gente não sabe o gráfico, a gente não responde. Não é que é arco tangente de T, como T que nem é mais infinito. Não tem como você colocar valores altos aí, porque você não sabe nem o que é arco tangente de 1000. Você sabe? Alguém sabe aqui? Tá? Então é complicado. Bom, a gente sabe que a função tangente ela é crescente. Então, vamos lá. Não sei desenhar tangente, professora. Não lembro do segundo grau, tá? Eu não sei se ela é um S encurvado, se ela é um S assim, se não é. É um S em pé, mais ou menos. Pois é. Imagina se você não lembra, tá?
Então, quem é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado. Então, a derivada é positiva, ela é crescente, sempre. Ponto. Tá? Ok? Peraí, repete aí, professora. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado, não é? Tá, certo, entendi. Se é secante ao quadrado, para todo x ela não é positiva? Sim, Então, é crescente, tá sempre. crescente, sim, entendi. Pronto. Tá? Não é? Então, a gente sabe disso, que ela é crescente sempre. Observe que esse ponto aqui, onde ela não existe, qual é? É o menos π sobre 2, né? Vamos botar aqui, menos π sobre 2. Π sobre 2, né? Onde ela não existe, né? Aí tem outro aqui, né? Outro ponto aqui também, onde ela não existe, né? Que vai assim, vai. Mas vamos considerar de menos π sobre 2 a π sobre 2, porque ela é o quê? Bijetora, tá? Ou seja, nesse intervalo aqui, ó, o gráfico dela é assim. É Sempre... porque a função tangente ela tem vários intervalos, né, professora? É mesmo desenho durante o eixo X todo. Ela é uma função chamada função periódica. Em um determinado período, ela tem o mesmo desenho. Ela faz um Szinho, como você falou aí, há vários períodos, né? Por exemplo, π é 0, 2π, 3π sobre 2 já é outro valor, né? Aqui nesse caso. Se você quiser desenhar, vou dar aula de cálculo de segundo grau, que eu não... Você tem um outro ponto aqui, né? Você vai ter outra coisa aqui, ó. Ela vai fazer isso, ela é função periódica, o período dela é π. É um tangetoide, no caso, o nome do gráfico, né, professor? Tangente, é. A senhora não gosta do ensino médio, não, é, professora? Oi? Não, é porque eu tenho mais experiência com o ensino médio. Eu tenho mais de 20 anos dando aula no terceiro grau. Eu só dei aula no segundo grau na época que eu era estudante. Entendi. No segundo grau, quando eu entrei no IF, eu substituí uma professora. E os meninos ficaram assim, que eu sou rápida, né? Então, vocês imaginam. Mas eu sou detalhista. Então, muita coisa que passa, eu não deixo passar, por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, a função tangente é assim, né? Se você fizer também a função tangente, vocês podem trabalhar com o ciclo trigonométrico, tá? Por exemplo, se você tem uma tangente aqui, ó, passando por esse ponto, tá? Que imagine que aqui é o ponto zero. Então, o que é a tangente, quando você tem um ciclo trigonométrico? É uma reta que toca aqui, ó, esse valor aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. Quando você tem um ângulo, você tem essa distância. Então, a tangente é essa distância dessa reta tangente, passando pelo ciclo trigonométrico. Se você for no primeiro quadrante, ela vai crescendo, tá vendo? Isso a gente aprende lá no segundo grau, primeiro grau, porque a gente não tem noção de derivada. Então, ela é crescente no primeiro quadrante, no segundo quadrante ela é crescente, no terceiro e no quarto. Então, ela diz que é uma função crescente. Tá? Observe que no π sobre 2, que é esse ângulo aqui, ó, você tem uma reta paralela aqui, né? Todos esses ângulos aqui, ó, a reta é paralela à reta tangente. Então, não existe tocar nela. Então, se não existe, diz que o tangente não existe. Tá? Então, existem várias maneiras da gente estudar a função tangente pelo gráfico, pelo ciclo. Vou apagar aqui que está meio bagunçado, tá? Vamos voltar ao nosso gráfico, porque eu quero trabalhar com vocês a arco. Então, gente, sabendo disso, sabendo o gráfico da função tangente, a gente desenha o gráfico da função arco. Bom, a tangente a gente sabe que é assim, né? Ela é crescente nesse sentido. Bom, a gente sabe que dentro desse intervalo aqui, a função é o quê? Bijetora. Então, a gente pode usar a arco tangente, tá? Que é a função inversa dela. Então, arco tangente, o que é imagem se torna domínio, o que é domínio se torna imagem. Então, vamos lá. Então, não é assim que a gente aprende? A função inversa? Então, o que é domínio aqui? π sobre 2 menos π sobre 2. Vira imagem, ó. Menos π sobre 2, π sobre 2. Aí, assim, agora é assim, né? Aqui é x, né? Continua sendo x. Aqui é arco tangente de x. Bom, se ela é a inversa, ela é simétrica em relação ao quê? A primeira bissetriz, não é isso? Concordam comigo? Ela é simétrica em relação à primeira bissetriz. A primeira bissetriz passa por aqui, ó. Eita, aqui para desenhar esse negócio aqui vai ficar complexo, mas vamos lá. Mais ou menos assim, né? Primeira bissetriz. Então, a gente tem que desenhar ela de uma forma que ela seja simétrica em relação à primeira bissetriz. Como é que a gente vai desenhar ela se ela tem que ter uma assíntota? Vamos lá? Vou botar de verde. Vou botar de outra cor para ficar diferenciado. Vermelho. Ou ela é assim, ó, gente. Ela tem uma assíntota aqui e vai para cá. Ou ela é assim. Ou ela é assim, ó.
Vai de cá para cá. O que vocês acham? Para ela ficar simétrica, a verde. Para ficar simétrica, ela tinha que ser um negócio assim, né? Ela vem para cá, ó. Tá dando para ver aqui? E vai para lá, ó. Tá vendo? Então, para ser simétrica, ela tem que ser assim, esse comportamento aqui, ó. Certo? Ela fica simétricazinha. A primeira bissetriz. Então, o gráfico da arco tangente é esse aí, vermelho, tá? Ok? Se você pegar, você vai ver que ela desenha, né? É como se você estivesse aqui, ó. Ela vindo aqui, assim, ó. E fazendo essa simétrica em relação a essa bissetriz, ela vai para lá, né? Se tiver essa bissetriz aqui, esse desenho K, ele se reflete nesse lado de cá. Se você desenhasse ela aqui, ela estaria completamente diferente, né? Não tem como ela partir dessa cinta assim. A função arco-tangente, tá? Então, esse gráfico em vermelho é o gráfico da arco-tangente de X. Agora, com o gráfico, eu pergunto, quanto é que vale a arco-tangente de zero? Zero, não é? Sim. Sim. A arctangente de zero é zero. Nesse intervalo, porque a arctangente de zero poderia ser π, se você escolhesse o outro intervalo. Entendeu? Então, tem gente que faz assim, não, para eu posso dizer que é π, tudo bem, você pode dizer que é π, mas não botando esse gráfico aí. Porque no momento que você diz que é π, estaria errado se você dissesse que arcotangente de t tende a menos infinito, vai dar menos π sobre 2. Você não está considerando, você está entendendo? Você está considerando no outro intervalo. Então, se você considera que a arcotangente de zero é π, você vai ter que desenhar a outra tangente, o outro intervalo da tangente e o outro arcotangente. Entendeu agora? Então, a gente não pode fazer uma coisa assim, à toa, na matemática. Então, se você considera que o arco tangente é zero, ou de zero é zero, é porque você está considerando esse intervalo aí. À toa, mas se eu botasse π, estaria errado, estaria. Por quê? Porque você vai avaliar arco tangente de t com tendência a menos infinito. De que gráfico você está considerando? Esse aí? Está errado. Você está dizendo que arco tangente de zero é π, não tem nem π aí. Então, é complicado quando você trabalha assim, tá, gente? Ok? Bom, então, quanto é que é arco tangente de t quando tem t tende a menos infinito? Olhando para o gráfico. Dá quanto, gente? Professor, eu tô em dúvida se aquilo é um menos π sobre 2. É, menos π sobre 2. Aqui, né? Isso. Em cima aqui é menos π sobre 2. Então, dá quanto? Menos π sobre 2, né? Certo. Arco tangente de t quando t tende a mais infinito. Dá π sobre quanto? 2. Π sobre 2, exatamente. 0, 0. Quanto é que dá a soma? Aqui vai dar menos, com esse menos aqui dá mais. Agora, 2. professora, a senhora escolheu esse intervalo de π sobre 2 a menos π sobre 2 genericamente ou... Eu escolhi. Porque é o intervalo de... Vai ficar mais Meu Deus. simples. Entendi. Se você escolhesse de π sobre 2 até 3π sobre 2, aí você teria outro gráfico, certo? Entendi. É porque você está usando de 90 a menos 90, entendi. Menos 90 a 90. Se você estivesse no outro período, no outro período dele, seria... Porque aí fica mais fácil, porque aí sim fica espelhado os valores, né? Entendi. Porque nesse intervalo, a tangente de 0 é 0 e a arcotangente de 0 é 0. Então, entendeu? Entendi. Mas se você não escolhe esse, aí você vai fazer a outra Mas esse intervalo parte é da genérico, arcotangente. eu posso escolher o que eu quiser, né? Pode escolher qualquer que você quiser, contanto que você use o mesmo intervalo para as inversas. Pô, mas é sempre Certo? interessante escolher o zero, né? Porque é bem mais convencional você achar intervalo zero. Mas muita gente tem dúvida. Por que a arcotangente de 0 não é π? Muita gente faz essa pergunta, entendeu? Se fosse fazer arco tangente Por que de não é? qualquer coisa aí que não fosse zero, ia dar um número bem doido. Mas eu digo assim, a arcotangente de 0, ela pode ser π? Pode. Tá? Mas quando você usa π, você está usando a arcotangente naquele intervalo que π está, que é de menos π sobre 2 até π sobre 2 aberto, tá?
Ok? Observe que aqui, ó, se vocês quiserem escrever matematicamente a função tangente, aqui nesse caso, ela está definida de menos π sobre 2, a π sobre 2 aberto, até R, né? O domínio dela é esse, imagem R. E a arco tangente, nesse caso aqui, você ia ter que definir como R, que é o domínio, até menos π sobre 2, até π sobre 2, que é a imagem. Então, de fato, o domínio de uma é a imagem da outra, certo? Então, isso você pode fazer. Então, se você for definir outra tangente, em outro intervalo, a tangente dela correspondente à inversa, essa é outro intervalo. Muda. Certo? Ficaria aqui em cima o gráfico, assim, ó. Ficaria um gráfico em cima, né? Diferente. Ok? Então, esse resultado aí, ó, da área π calculada usando o conceito de arco tangente. Dúvida aí, gente? Pode pintar, viu? Se você quiser, com esses cálculos aí, eu vou ter que passar para outra página. E quando eu for colocar lá, eu não vou colocar esses cálculos, entendeu, gente? Então, para não ficar tão bagunçado assim. Vocês não vão entender muita coisa. Então, o ideal é que alguém tenha esse print e depois passe para o pessoal. Eu que vou sobrar, que eu não vou ter mais esse print. Posso passar? Pegar uma água. Onde eu estou falando? Vamos lá? Bom, vamos continuar as integrais impróprias. Agora, chega uma parte das integrais impróprias que, para mim, é muito importante. Por quê? Porque você não vê o infinito, tá? O que você vê, Pro? Olha, a função ela é contínua dentro do intervalo aberto à esquerda, à direita, tá? Ou seja, é dizer A até B. O B não entra no intervalo, ou seja, ela não é contínua, ela não é que ela não seja contínua no B. O B não está no domínio. Então, se o B não está no domínio da função, ele não pode ser avaliado como continuidade, né? Porque a função ela é contínua dentro do intervalo fechado quando aquele ponto está no domínio. Então, o B possa ser que ela não é contínua no B. Ele pode não estar, ele pode ser um ponto que não seja avaliado, né? Então, como ele não é avaliado, ela não é contínua nele, então ele está aberto. Então, a gente só garante a continuidade do intervalo até próximo dele, mas nele não está. Então, se eu tiver um tipo de função assim, observe que A até B aparece o B na integral, né? Aparece ele na integral, só que esse ponto, a função não é contínua nele, tá? Ele não está nem definido nele, tá? Ou seja, ela é contínua bem próximo dele, mas não é contínua dele. Como é que faz? Ela não é uma integral definida, certo? São erros, assim, que muita gente erra em concurso e tal, porque eles dizem que é definida, não é a integral imprópria, e ela é calculada usando um limite, tá? Existe, vocês vão ver aí, quando vocês estiverem nos cursos mais lá na frente, que muitos professores vão dizer assim, gente, vamos calcular assim, rigor matemático. É porque eles usam o teorema fundamental do cálculo, integral definida, integral imprópria desse jeito, sem esse critério de continuidade. Então, ele fala sem rigor matemático. Mas com rigor, ela é calculada dando limite quando t tende a B à esquerda, no intervalo de A até T. Vamos ver o que é isso, tá? Observe. O intervalo fechado em A até B aberto. O que é isso? Fechado, a gente já aprendeu, né? Lá, e aberto. É exatamente isso, tá? Então, se esse intervalo é aberto em B, B está fora. Então, eu não posso aplicar o teorema fundamental aqui, porque B está fora. Então, eu pego um ponto aqui, ó, antes de B, que eu vou chamar de T. Dentro desse intervalo de A até T, ó, eu estou o quê? Fechado, tá? Então, a gente vai aplicar o limite. Onde for T, a gente vai ficar com B à esquerda. Por que à esquerda? Porque o limite é à esquerda. Porque a gente está pegando esse valor, ó, menor do que B. Quando esse T for maior, a gente vai ver do outro lado, quando esse T for maior, a gente vai chamar à direita, certo? Que é o limite lateral à esquerda e à direita, certo? Então, nesse caso, a gente vai dizer que T tende a B pela esquerda, certo? De A até T, f de T dx, desde que esse limite exista. Então, a gente vai calcular ele. Se F é contínuo em AB, agora o A agora que está aberto e o B fechado, né?
Então, A é aberto, B fechado. O T agora, a gente vai se aproximar do A, né? T está aqui. T vai se aproximar do A à direita. Por quê? Professora, as duas você está dizendo que é contínua. Qual é a diferença prática? É contínua no intervalo aberto à esquerda e aberto, Entendi. Aberto à direita. entendeu? Aí você vai ser, aqui, ó, T tende a A, aqui é o valor de A, né, aberto, e aqui é B. Uma hora, quem está aberto é B, e outra hora, quem está aberto é A. Então, quando você coloca o T, você tem esse intervalo de A até T aqui, ó, a função é contínua, tá vendo? Nesse intervalo fechado. Então, você vai trabalhar com o teorema fundamental do cálculo aqui dentro, e o T tende a B pela esquerda, que é valores menores. E aqui, ó, P tende a A pela direita, valores maiores, certo? Então, relembrando aí limite. Quem não lembra limite vai ter que lembrar agora. Então, essa integral imprópria de A até B, ela fica sendo limite quando o T tende a A à direita, tá? De A, no caso T, até B, desde que ela existe, tá? Então, toda vez que você tiver esse caso, por exemplo, você usa integral e essa integral é imprópria, certo? Observe aí, ó, por exemplo, eu dei um exemplo aí com esse gráfico. A integral de A até B, ó, o B não é contínuo nesse ponto. Na verdade, não é nem um ponto de descontinuidade. Esse ponto é uma síntese que a gente não considera. Ela só é contínua de A até pontos menores do que B. B não está sendo avaliado. Uma coisa interessante de continuidade, que tem livros errados até, teve um livro que eu até achei, eu ia até falar que estava errado a definição, e aí eu até peguei um material do livro e botei, quando eu botei para publicar, eu vi que estava errado. Eu digo, não, esse negócio está errado. Aí tive que corrigir, mas muitas coisas já passaram aí com erro. Mas, assim, por quê? Porque o livro falava que ele não era contínuo B. Não é verdade isso, tá? Você tem um ponto que não está no domínio. Toda vez que você tem pontos fora do domínio, esses pontos não são considerados de descontinuidade, certo? Isso é um erro matemático que vocês cometem. Quer ver uma coisa? Vou chamar aqui para vocês, só para chamar atenção. Tem hoje, mesmo que eu perca esse tempo da aula minha, mas eu quero revisar com vocês. Por exemplo, se você tem uma função assim, esse ponto é 1, viu, gente? Me diga aí, essa função, ela é contínua, sim ou não? Eu diria que não, professora. Por quê? Justamente porque ela teria um ponto de descontinuidade, no caso, quando o x fosse 1, não teria uma imagem. Quem mais se discorda ou concorda dele? Tem alguém Mas que não sei concorda? se está correto ou não. Sim, eu sei, é bom, porque você vai tirar sua dúvida hoje. Tá? No caso, nesse ponto, sim. Mas em outro ponto, acho que seria, Não, no caso. eu estou perguntando se essa função é contínua. Vou chamar ela de f, tá? Para poder perguntar. F é contínua, sim ou não? Eu acho que depende, professora. Ela é contínua de 1 a mais infinito e de 1 a menos infinito. Mas se ela é totalmente contínua, não. O que mais? Então, você está na mesma jogada do outro, né? Mesma coisa. Vá. Quem mais? Alguém discorda e diz que ela é contínua, sim ou não? Se manifeste. Vocês não estão nem aparecendo, então vocês podem errar, não tem problema não. É que a gente não sabe, professor. Não é medo de errar, não. Ah, pois é. Essa função é contínua, gente, tá? E a gente não fala assim, menos 1. Não existe essa possibilidade do 1. Porque, observe, esse 1, ele não está no domínio. Uma pergunta que eu posso fazer, qual é o domínio dessa função? R menos 1, não é isso? Sim. Não é? Uhum. Ele está na... Entendi. Ele não está no domínio, portanto, porque ela nem considera esse 1. Isso. Então, É como se ela pulasse do 1 para o próximo valor real, para o 2. Tipo, isso. do menos 1, do 0 até o 2. Isso. Na realidade, muita gente diz assim, tem um ponto de descontinuidade no 1. Não é. Esse ponto aí não pode nem ser avaliado. Como é que ele pode dizer que ela é descontínua? Agora, você está certo, Felipe. Quando você diz assim, ela é contínua de menos infinito até 1, aberto, e de aberto em 1 até mais infinito. Tudo bem. Mas, se você falar isso, é porque ela é contínua em todo o seu domínio.
Quando a gente trabalha com continuidade, a gente está trabalhando no domínio da função. Se o domínio da função não tem um, ele não é avaliado. Ninguém fala dele, entendeu? É como se ele estivesse ausente na sala de aula e você quisesse dar uma nota nele. Ele não faz parte do domínio. Então, a mesma coisa. Então, a questão, o conceito de continuidade, quando a gente avalia aqueles dois conceitos que vocês aprendem em cálculo 1, né? Que a função é contínua quando o limite existe e quando o valor do ponto existe, tá? Então, ela continua no ponto. Então, esse ponto que você está avaliando, esse ponto tem que estar no domínio da função. Se ele não está no domínio, ele não é avaliado como continuidade, tá? Tanto é que a função racional é a função que a gente aprendeu aqui, que é o quociente de duas funções polinomiais. O denominador dessa função é um polinômio. Ele pode ter uma raiz e o domínio dele ser R menos essa raiz, não pode? Porém, a gente diz que a função racional ela é contínua. Então, como assim? Existem funções racionais que são contínuas e outras Pronto. todas são. Desculpe interromper, a ligação travou bastante nesse último trecho. Não sei se foi só aqui. A senhora poderia repetir, por favor? Posso. Eu estou dizendo que, nesse caso aí do 1, tá? Ele não está no domínio. Logo, a gente diz que a função é contínua, porque a função é contínua dentro dos valores do domínio, tá? Sempre, ok? A gente não pode no caso desse 1, porque se ele não está nem no domínio, como é que você pode... Agora, se ele estiver no domínio, como é que a gente garante? Bota um pontinho aqui, ó, fechado. Agora sim. Essa função é contínua? Ela não é contínua no ponto 1. Por quê? Entendi, porque tem um ponto fora da reta. Porque o limite dela vai dar um valor e o valor da função do ponto é diferente. Então, ela não é contínua nesse ponto. Então, a gente só avalia a continuidade para pontos do domínio da função, tá? Isso é muito importante. Então, esse pontinho aberto não significa que é descontínuo. Só significa que aquele ponto não está no domínio. Exatamente, tá? Agora, se ele estiver então, a gente aprendeu errado. Pois é. Então, observe, se ele estiver aqui fechado, ó, aí sim. E o conceito de continuidade diz o seguinte, que você caminha sobre a curva e o salto só acontece em pontos no domínio da função. Ou seja, se você der salto em pontos do domínio da função, ela é descontínua nesse ponto. Se não, ela não é. Ou seja, o salto aqui existiu. Mas se ela, por exemplo, sem esse pontinho aqui, ó. Sem esse ponto, houve salto? Houve. Em que ponto? Quando o X foi 1, houve um salto, né? Você põe um buraco. Esse buraco, ele está no domínio? Não. Então, ela não faz parte de descontinuidade. Esse salto só acontece em ponto de descontinuidade quando esse ponto está no domínio da função. E aí sim, tá? Professora, a senhora fez concurso federal, não fez? Fiz. A senhora estudou quanto tempo para o concurso, assim? Foi tantos anos, Felipe. 2000 que eu fiz o concurso federal. Tem quanto tempo já? 21 anos. Mas você ficou estudando muito tempo? Estudando como muito tempo? Tipo, para o concurso, quanto tempo de preparação? A gente tem pouco tempo, né? Por quê? Só Você tem que se preparar durante sua vida acadêmica, tá? Então você sempre quis chegar a ser professor de faculdade, você desde sempre está mirando concurso, é isso? Não, eu fiz porque eu estudei na UFBA. Cadê, meu Deus? Eu pulei a página. Eu estudei na UFBA, fiz mestrado na UFBA, doutorado. Depois eu fiz mestrado e fiz concurso. Ou seja, ela já era barril, porque ela estudou durante a faculdade, a vida dela toda. Ela não precisou estudar e passou o negócio lá e acabou, velho. Não, assim, a gente se prepara assim. Você sabe como é que faz concurso, né? Você tem 10 temas. Você escreve tudo que você sabe do tema. Depois você tem provas de títulos, depois você provas didáticas. E aí você tem toda uma etapa, né, do concurso. Os concursos que eu fiz, né, no caso. E aí, pronto, vocês fazem as provas de escrita, didática e títulos. Aí vai pra casa comprar uma BMW, né, professora? Tá ligado? Olha, não, aí depende da concorrência, né? Porque geralmente o concurso público é uma vaga só. Então você tem que concorrer para uma pessoa só, né? Você tem que pensar em primeiro lugar.
Foi uma vaga só Não, você não. pra senhora? Mano, quem passou nesse negócio aí é barril, velho. Não tem como. A UFA, quando eu fiz a UFA em 2000, era uma vaga, eu fiz para duas vagas, uma era uma vaga, a outra era uma vaga também. Na época que eu fiz, eu passei em primeiro nas duas, aí eu escolhi uma. E aqui, era uma vaga no IFBA também, eu passei também em primeiro lugar. Então, eu já entrei. Caramba, você não deveria nem olhar na cara dos outros pra ninguém ficar com raiva da senhora, né? Não, Me lembro de mas nunca é me isso que inscrever no concurso que Edmeiro está inscrito, velho. Vou ficar de fora, velho. vocês têm que estudar agora, né? Como vocês estão aí, novinhos. Porque aí, né? Vamos lá? Vamos continuar, que ela está terminando já, mas ainda está faltando coisa para depois. Vamos ver um exemplo prático, gente, para a gente ver como é que é esse negócio de direita, esquerda, continuidade e tal. Por exemplo, esse exemplo aí, ó, como é legal. Por exemplo, integral de 0 a 1. 1 sobre x. Observe. Esqueça essa parte aqui, porque como estava feito, eu já coloquei, mas eu ia colocar a animação. Assim como essa montagem aqui já estava pronta, não deu. Se você visse essa integral aqui, ó, integral... Ixi, minha caneta tá uma benção, vamos apagar aqui. Bom, se você visse assim, integral... Oxe, gente, por que tá fazendo esse negócio assim? Vou escrever aqui do lado, gente. Tá dando esse até 1 dx sobre x, tá? Imagina aí, se você visse essa integral, você não ia dizer que era a integral definida, isso aí? Sim, ia ser ln de x. Né? Pois é, de 0 a 1, né? Vai ser ln Só de... que integral definida, isso aqui é uma integral imprópria. A função 1 sobre x é uma função, vamos desenhar o gráfico dela, tá? Do lado. Então, a função 1 sobre x, esse negócio tá dando qual essa minha canetinha? Puxa. Como eu falei, 1 sobre x é assim, né? Certo? 1 sobre x é assim. Como a gente está considerando de 0 até 1, ó, de 0 até 1 esse pedaço aqui, ó, tá? Vamos supor que seja esse pedaço daqui, de 0 até 1. Ó, ela tá fazendo. Ai, gente. Esse pedaço aqui, de 0 até 1, imagina que aqui seja 1, deixa eu apagar aqui também. Não usei mais aquele programa que a gente estava. Deixa eu ver se ela vai borrar aqui de novo. Ah, tchau, já quieto. De 0 até 1. Então, essa região aqui, observe que o 0, ó, é uma assíntota, né? Não é uma assíntota? Então, a gente vai ter que considerar, tanto é que aqui, ó, o 0 está aqui embaixo, tá vendo? Então, é uma assíntota. Se você não consegue visualizar através do gráfico, você usa a função, a própria função. Então, o intervalo que você usa aqui, esse intervalo aqui, ela é contínua em que intervalo? Aberto em 0, fechado em 1, tá? Então, ó, no 0 ela está aberta. Se ela está aberta no 0, bolinha aberta para o 0, fechada para o 1, tá? Então, você vai ter que ter o T aqui, ó. O seu T tem que estar aqui. Certo? Porque nesse intervalo aí você tem um fechado em T, fechado em 1. Aí você pode usar o limite, né? O teorema fundamental do cálculo. Então, aqui, ó. Fechado em T até 1. Isso aqui você vai usar o quê? Olha para isso que essa caneta tá falando, Jesus. Caneta tá... Olha para isso. Deixa eu quieto. Deixa eu apagar. Não sei porque ela estava fazendo essa leitura assim, mas tudo bem. Aqui, gente, esse intervalo aqui, ó, você pode aplicar o teorema fundamental do cálculo, certo? Nesse intervalo, porque ela é contínua, no intervalo fechado, aquela ideia que eu disse, tá? Então, o intervalo considerado aqui, ó, é o intervalo T fechado até 1 fechado. Aí sim, você pode usar o teorema fundamental do cálculo, certo? E o T tem, aqui, ó, T tende a 0 pela direita, porque valores maiores do que 0, tá? Ele está se aproximando de 0 a valores maiores, então é pela direita, tá? Então, por isso que esse limite é quando o T tende a 0 pela direita. Observe que esse limite vai dar divergente, por quê? Vamos ver?
apagar esse gráfico aqui que não deu certo. Eu gosto do meu quadro. Infelizmente não deu. Vamos lá. Então, se você for calcular esse limite, deixa eu botar aqui do lado. Vou apagar aqui. Pronto. Então, quando você calcula aqui esse limite, é limite, né? Quando t tende a zero pela direita, valores maiores, da integral de t até 1, tá? Dx sobre x. Certo, gente? Então, quando você aplica o teorema aqui, que vai dar 1 sobre xln, né? Então, aqui vai dar limite. Quando t tende a zero pela direita, ln do modo de t até t não, x. T até 1, que é x. T, mas é 1, é x. O professor teve que se inovar, porque esse negócio de colocar esse computador, essas coisas no computador, a gente teve que aprender nas férias. Bom, então aqui, gente, ó, esse limite aqui, ó, vai ficar como? Ai, gente, quando essa caneta pega aqui, ela dá um negócio, não sei porquê, deve ser a altura do... Vou pegar uma borracha aqui, tá complicado. Ó, então eu vou falar, porque se escrever e borrar, vai ficar horrível. Então, vamos lá. Esse limite aqui vai ser em t, e no caso, primeiro vai ser em 1, né, que é 0, tá? Menos o limite em t. Então, quando for 0, vai ficar... Vou botar aqui em cima, porque tá dando pau, viu, gente? Não tá dando pau direto. Eu vou usar a caneta do mouse para ver. O da mesa tá complicado. A mesa tá complicada. Vamos ver se eu consigo do mouse aqui. Acho que do mouse vai dar. Dá mais trabalho, mas... Tô voltando à primeira aula. Eu tava sem caneta. Funcionando direito. E agora... Da agonia. Sou rápida, não dá pra... Mais agora. Funcionou. De 1. LN. Modo de T. Certo, gente? LN de 1, a gente sabe que é 0, né? Então, 0 aqui. Agora, LN de T, quando T tende a 0 pela direita, quanto é que é, gente? Tem que fazer o gráfico, né? Oxi. Cadê? Professora, decorar o shape dos gráficos é uma alternativa ou melhor realmente aprender a fazer sempre? Sempre. Você vai gravando com o tempo, mas você aprender a fazer sempre. Dá para você fazer a linha, você calcula o limite, tudo direitinho, assim, tudo, mas não precisa mais, né? Porque a linha é uma coisa que você já sabe, assim, já devia saber, né? Pelo tempo. Até porque limite, a gente treina muito, né? O LN de T, por exemplo. Por exemplo, aqui. Então, vamos lá. Quando o T tende a 0 pela direita, o que A direita vai tender a menos infinito, professor. menos infinito. Com esse menos da frente, ficou como? Fica mais. Entendi. Fica mais infinito. Por isso que deu mais infinito e diverge, tá? Diverge. Professora, Oi. eu não poderia repetir essa última parte, por favor? Qual? Do limite? Isso. Tá, aqui deu 0 porque LN de 1 é 0. Certo? Uhum. O LN de T, quando o T tende a 0 pela direita, olhando pro gráfico, ó. Quanto é que dá? Eu não desenho mais bonitinho porque a caneta tá ruim. Aqui, ó. Quando T tende a 0 pela direita, a função tende a menos infinito. Tá vendo? Uhum.
Logo, o menos da frente modifica o sinal, fica mais. Dá mais infinito aqui, ó. Aí, fui mexer, ó. Dá mais infinito. Então, ela diverge. É uma integral imprópria divergente, tá, gente? Entendi, obrigado, Pro. Pronto. Beleza. Bom, vamos lá? Você vê que é uma integral imprópria. Muita gente considera que uma integral definida não é. Dúvidas? Vamos passar adiante. Temos mais duas questões. Dá o print aí, alguém? Uns 10 minutinhos ainda. Bom, essa segunda questão, tá? Essa segunda questão, se você for ver, ó, ela parece uma integral definida, né? Mas quando você olha o denominador dela, o 3 está fora do domínio. Tá vendo que o domínio dela é R menos 3? Então, esse 3, se não está no domínio, está fora do domínio, então é aberto, né? Então, nesse caso aqui, ó, vocês têm aqui, né? Aí você tem de 0 fechado. Brincadeira, vou ter que ver esse negócio depois. Não sei o que está acontecendo com a mesa. Essa coisa tá com problema de... Ela não me obedece. Então, aqui, gente, ó, o 3 está fora do domínio, né? Então, o 0 está dentro e o 3 está fora. Então, fechado em 0, aberto em 3. Então, ela é uma integral imprópria. Você vai aplicar limite, tá? Então, limite quando o t tende a 3 pela esquerda. Por quê? Porque você está se aproximando do 3 a valores menores. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Tomara que sim. Fechado em 0, aberto em 3. Então, 0, 3. E o t se aproxima do 3 a valores menores. Então, é 3 à esquerda, tá? Ok? Então, quando você integra isso aqui, ó, e aplica os limites de integração em t e depois o limite, esse resultado dá 2 raiz de 3. Ou seja, nesse caso, esse exercício aí, ela converge, tá? Essa integral imprópria é convergente, é um número, tá bom? Vocês podem até refazer essa questão depois, que vai ficar lá, né? Para verificar o que é que acontece, tá? E esse terceiro exemplo aí, ó, de 0 a 1, dá a ideia de que é também uma integral definida, porém, o intervalo que a gente considera é aberto. Ninguém merece esse negócio valendo isso, né? É aberto em 0, só dando risada. Gente, o que está acontecendo já? Aberto em 0. Tem hora que funciona, tem horas que ele dá um fechado em 1, tá? Então, aberto em 0, fechado em 1. Se você for visualizar, então o t está aqui, né? Ele se aproxima do 0 a valores maiores, isso t tende a 0. Só dá para saber se é aberto e fechado olhando o gráfico, não é possível. Não, até pode ser pelo gráfico ou pode ser pelo domínio da função, né? Você vê que o x está no denominador, está fora do domínio. Aqui o 3 está fora do domínio, tá? Aqui é o 0, tá vendo? Então, ela não pode ser contínua de 0 até 1, ela é contínua de 0 aberto até 1, né? Tá certo? Essa aqui, para você desenhar o gráfico, complica, né? É mais difícil. Mas você consegue visualizar os pontos que estão fora do domínio, que é o 0, tá? Então, ó, quando você faz essa integral aqui é por substituição de variáveis, a mesma ideia, né? Ela dá menos infinito, que é divergente, tá? Ou seja, mais uma integral imprópria, parecida, mas não é uma integral definida, certo? Ok? Então, essa ideia. Professora? Eu vou acabar aqui, eu não vou continuar não, porque a gente tem outra parte das integrais impróprias que eu acho importante a gente falar devagar, certo? Diga. Então, na prática, a gente só vai poder definir se uma... Morrique. Então, na prática, a gente só vai poder definir se uma integral ela é definida ou imprópria a partir do gráfico? A partir da função que está integrando, tá? Uhum. Função de dentro. Se a função de dentro não tem nenhum ponto onde
a função não esteja definida, o domínio dela, você vai verificar se é definida ou não, certo? Se o ponto não tiver no domínio, aí ela vai ser imprópria. Se o ponto estiver no domínio, ela vai ser definida. Porque o primeiro caso e o segundo caso aparece o mais infinito e menos infinito, né? Mas nesse caso não, aparece número. Aí fica difícil. No primeiro caso e no segundo, você pode dizer logo imprópria. Você não vai dizer que é definida, né? Os limites de integração vai dar mais ou menos infinito. Nesse caso, não, que dá número, aí você fica na dúvida. Muita gente fica na dúvida, será que é definida? Mas aí, quando você olha a função, você vê que o ponto zero, por exemplo, da terceira, não está no domínio. Então, ela é imprópria. Ela calcula bem parecido com o que você calcula de integral definida, mas a diferença é que você usa o limite. Porque ela é uma integral imprópria. Você não pode usar o teorema fundamental do cálculo na integral toda. Você usa na parte onde você coloca o t, né? Aí você usa o teorema fundamental do cálculo. Certo? Mas você vai ver muita gente fazendo isso errado. Tem gente que faz isso aqui, ó. Isso aqui é um erro matemático terrível. Você faz assim, ln de x, o cara vai e bota lá, de 0 a mais infinito. Isso aqui, ó, agora fui eu que fiz esse risco. Isso não existe, tá? Isso é um erro matemático que muita gente faz, livros fazem. Tem erros de matemática em livros, principalmente o cálculo A, de limite, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, muito erro. Tá? Isso é errado fazer, colocar uma barrinha e o menos infinito nessa barrinha. Isso é errado fazer, você fazer essa integral e colocar de 0 a 1 a barrinha, tá? Viu? Tem gente que fala assim na prova, tem gente que não faz, é assim, ln ao cubo de x sobre 3, em vez de botar o limite, bota assim, ó, de 0 a 1. Tá errado isso, tá? Tá dizendo que tá usando o teorema fundamental do cálculo de 0 a 1. Se 0 não tá dentro do... Tá aberto, você não pode usar isso. Você tá matando o teorema fundamental do cálculo, isso aqui. Tá? Não pode fazer isso. A mesma coisa no limite, quando você bota assim, limite é... Limite... Ai, tá muita gente. Se você for no livro de cálculo A, você vai ver um bocado de erro assim. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Já vi. Tá no livro de calculado do Diva, pronto. O da Diva, não me recordo a autora. Exatamente. Agora pronto. Agora deu pau, que não quer sair. Agora, pronto, saiu. É bom que já acabou a aula, professora. Deu Já pau, acabou. né? Aí, já tá. Peraí, só uma dúvida, no caso de colocar limite, né, professora? Tem que colocar Tem que... limite, tá errado. se não colocar limite, tá errado aqui. Se botar limite de t tendendo a zero pela esquerda, disso daí, aí sim eu posso botar Eu vou barrinha. começar a falar, ele vai. Para quem não tá conseguindo me ouvir, ó, eu vou falar e o computador ele vai escrever o que eu tô falando. Tá vendo? Que negócio roubado. Não, isso aí é uma forma de você não tá ouvindo a professora e eu tô falando, você tá ouvindo, Não, né? eu tô falando que é interessantíssimo isso, muito legal ter isso. É legal, né? Mas só que eu não uso Até pra. Não precisa nem de intérprete pra surdo com Tem isso. no Meet isso também, só que sai tudo em inglês. Mas, e é opcional, você pode ligar ou não. Mas sai tudo em inglês, sai muito engraçado se você tentar ligar isso. Poxa, mais legal que o governo federal fez um bagulho desse, velho. Interessante, velho. Aí eu fui, porque deu pau lá, e então